aula de hoje vai ser sobre o renascimento cultural, né? O que é em si, o que se trata dessa questão do renascimento, né? Gente, vê só. Nós estamos discutindo aqui, né, o surgimento da Idade Moderna, certo? Essa transformação, o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Para que surja um novo sistema econômico, social e político, né, é necessário que haja uma transformação na sociedade. E um elemento importante de transformação na sociedade tem que ser na mente das pessoas. As pessoas, elas têm que ter uma mudança na sua mentalidade. Elas têm que ter uma mudança na sua forma de ver o mundo, uma mudança na sua forma de ver a sociedade. O renascimento cultural, ele representa uma transformação nas ideias, né, da sociedade. O fim da Idade Média, mas dentro do campo das ideias, o renascimento ele inaugura um novo momento, uma nova concepção de sociedade, uma nova concepção de mundo, uma nova visão de mundo e dessa estrutura de sociedade, certo? Porque é importante a gente entender que quando há uma mudança, essa mudança ela não acontece apenas num determinado setor. Ah, não, saiu da ruralização e veio a urbanização, veio o renascimento comercial, né, e urbano. Mas houve também um renascimento da cultura, do pensamento, de como as pessoas, como elas viam o mundo, viam a sociedade. Essa mudança ela aconteceu. A ideia de riqueza, né? O que era uma pessoa considerada rica e poderosa na antiguidade e que muda a concepção de riqueza na Idade Média e que muda a concepção de riqueza na Idade Moderna. Não só a concepção de riqueza, mas a forma de adquirir essa riqueza. Né? A forma de explorar para enriquecer. As relações, né, humanas, as relações de trabalho, as formas de produção, tudo isso representa uma mudança. Então, o renascimento cultural, ele é um elemento desse processo, dessa transformação. Tá? Porque nós temos aqui uma transformação no campo das ideias, no campo da cultura, que é um elemento importante e crucial para que você tenha outras mudanças. As mudanças que surgem com o renascimento cultural são mudanças que vão permear e influenciar a transformação da sociedade, inclusive a constituição da sociedade capitalista, que é a sociedade que nós vemos hoje. Nós vamos ver ao longo da aula que existem algumas transformações que, apesar de serem há 500 anos atrás, há centenas de anos atrás, elas iniciaram uma linha de pensamento que influencia e permeia a sociedade até os dias de hoje. Um elemento do renascimento cultural é o classicismo. Né? O que significa esse classicismo? O classicismo ele representa o quê? Um resgate da cultura clássica greco-romana. Né? Então, há uma tentativa, né, inclusive por isso que a palavra é renascimento, porque os pensadores renascentistas daquela época, eles tinham uma visão sobre o período medieval, sobre a Idade Média, uma visão, inclusive, preconceituosa, uma visão equivocada de que a Idade Média foi o período das trevas, né? O período em que a humanidade, né, pouco evoluiu. Certo? Na verdade, alguns chegam até a dizer que estagnou, e se você não evolui, se você estagna, você retrocede. Né? Então, chamavam de a Era das Trevas. Né? Então, os renascentistas, eles queriam fazer um resgate daquela concepção, né, dos preceitos filosóficos, científicos e estéticos que a sociedade greco-romana na antiguidade tinha. Porque os primeiros pensadores, né, dentro do conceito do que é a filosofia, do que é a ciência, né, foram os gregos. Né? Os gregos foram aqueles que iniciaram o conceito, né, desenvolveram o conceito do que é ciência, né, a história da filosofia, de pensar o mundo de forma racional, de pensar a questão da racionalidade. Então, uma das características do renascimento cultural é a questão do classicismo. A ideia dos pensadores renascentistas de que
Você tinha na antiguidade, né, uma cultura greco-romana, que era uma cultura que tinha uma visão de mundo pautada na ciência, pautada na razão, pautada no desenvolvimento da humanidade, das ideias dos seres humanos, certo? Seja no ramo da filosofia, no ramo da ciência, né, em várias áreas. E aí você vê a Idade Média, principalmente com o domínio da igreja, com um profundo domínio da igreja, que reprimia tudo aquilo que pudesse vir a ser uma ameaça para ela. Então a igreja reprimiu várias formas de se expressar, várias formas de pensar, né? E aí os pensadores renascentistas vão chamar esse período de a Era das Trevas. E aí quando você vê o Renascimento, vem justamente nesse conceito de que o resgate, renascer, recriar uma sociedade, certo? Que tenha essas características, que valorize a filosofia, que valorize o pensamento racional, que valorize a ciência, tá? Então, esse é um elemento importante dentro desse contexto do que significa essa história do renascimento cultural. Então, vamos ver algumas características do renascimento cultural, tá? Antropocentrismo. Como eu coloquei aí, né? O homem é colocado no centro do mundo como protagonista da realidade em que vive. Antropocentrismo, né? O antropocentrismo é uma característica do Renascimento, uma característica da modernidade, certo? E por que ele é diferente? Porque na Idade Média, a sociedade era teocêntrica, você tinha o teocentrismo, tá? E aí surge o antropocentrismo. O que é isso? Teo vem de Deus, tá? Então a sociedade teocêntrica é uma sociedade em que Deus é o centro de tudo, tá? Então a sociedade medieval era em que Deus era o centro de tudo. Então ela era movida, a concepção, a compreensão de sociedade, de mundo, era teocêntrica. Deus como centro de tudo. Deus como centro de tudo. O que é que muda na modernidade com o renascimento cultural? O que muda na modernidade é que ela vai ser antropocêntrica. Antropo, homem. Certo? Então, a sociedade renascentista, a sociedade moderna, ela vai vir a colocar o homem como centro de tudo. Tá? Essa é uma grande mudança. Não é qualquer coisa. Tá? Agora eu quero que vocês entendam. Quando eu falo que a sociedade medieval ela era teocêntrica, tinha Deus como centro de tudo, e a sociedade moderna, através do renascimento cultural, ela vai se transformar numa sociedade antropocêntrica, e o homem vai ser o centro de tudo, eu estou querendo dizer que a sociedade moderna nega Deus? Eu não estou querendo dizer que a sociedade moderna ela vai negar Deus. Ela vai colocar como centro das coisas uma outra coisa que não seja Deus. E vai ser quem? O ser humano. Tá? Então, o antropocentrismo é uma filosofia, uma concepção de mundo em que a coisa mais central que existe no mundo é o ser humano. Pode parecer uma pequena diferença, mas é uma grande diferença. Você tem uma sociedade que antes acreditava que Deus era o centro de tudo, uma sociedade teocêntrica, e agora você tem uma nova visão de humanidade, de sociedade, de mundo, em que ela passa a dizer o seguinte: não, o centro de tudo é o ser humano. Certo? O ser humano é colocado no centro do mundo como protagonista da realidade em que vive. Então essa é uma mudança. É uma mudança de pensamento. E ao ser uma mudança de pensamento, é uma mudança de visão de toda a sociedade. Tá? Outra característica do renascimento cultural: o racionalismo. Tá? O racionalismo busca pela razão na explicação da realidade. Os racionalistas buscam conhecimento puramente racional, que não depende dos sentimentos e nem da imaginação. Né? Então, qual é a diferença em relação à Idade Média, em relação ao medievo? É que
Na Idade Média, a sociedade era baseada na fé. Na fé. Tá? Ela era teocêntrica e era baseada na fé. Na Idade Moderna, a partir do Renascimento Cultural, ela será antropocêntrica, ok? E ela será baseada na razão. O que vai mover a sociedade é o pensamento racional. É ver ao mundo, é ver a humanidade, é ver a sociedade, é ver as coisas que estão em nossa volta através de uma explicação, através de um conceito, através de uma concepção racional. Essa é uma outra mudança. Que a algumas pessoas podem parecer um detalhe, mas é um detalhe que é muito importante, certo? Você tinha uma sociedade, você tinha uma estrutura, né? Você tinha povos que pensavam o mundo, que pensaram durante centenas de anos o mundo de uma forma, e que agora começam a ver esse mundo de uma outra forma, com outro conceito, com outra concepção, né? De forma racional, valorizando a ciência, priorizando a ciência, valorizando a razão ao invés da fé, ao invés do sentimento. Isso é uma grande mudança. Inclusive, vocês podem ver aí que na gravura que eu coloquei aí, você tem uma balança, né, que de um lado tem um cérebro que tenta representar a racionalidade, e do outro lado um coração que tenta representar a subjetividade, certo? E aí o racionalismo, que é uma característica do Renascimento, né, ele vai ter um peso maior para a questão da racionalidade, da objetividade, e não da subjetividade, certo? Então essa é uma mudança na estrutura, é uma mudança na sociedade, é uma mudança no pensamento naquele período, que vai marcar a modernidade e que vai marcar até os dias de hoje, certo? Até os dias de hoje. Nós somos uma sociedade até hoje, né, que graças a essa transformação que acontece lá atrás, mas nós somos uma sociedade que baseada na razão. Hoje, até os dias de hoje, o mundo é um mundo, né, que continua, não deixou de acreditar em Deus, as pessoas continuam acreditando em Deus, pelo menos a maioria, mas é uma sociedade que, mesmo acreditando em Deus, mesmo tendo fé, né, ela continua desenvolvendo a ciência, pelo menos a maioria das pessoas, né, ela continua acreditando na ciência como uma ferramenta de evolução da humanidade. Então, o racionalismo, que não foi criado, né, especificamente, o pensamento racional, ele não surge no Renascimento, mas ele, como linha de pensamento, como concepção da Idade Moderna, que vai permear a Idade Moderna e, consequentemente, o mundo contemporâneo, né, ele vai surgir justamente no Renascimento cultural. O individualismo é um conceito, uma concepção que vai estar muito presente no Renascimento, mas é algo que está presente até os dias de hoje, né? Porque a modernidade, ela vai ser a base para a transformação da estrutura da sociedade, que vai dar os primeiros passos até o surgimento do capitalismo, que é o que nós vemos hoje, certo? Então, boa parte da concepção do processo, desde o surgimento da burguesia, que a gente já estudou, até os dias de hoje, quando a burguesia domina o mundo, ela vai criando, vai se aperfeiçoando na sua linha de pensar, de agir, de como controlar o mundo, de como controlar a humanidade. E a concepção do individualismo é uma concepção, certo, que é algo muito presente, né? A valorização do individual como elemento de criação na realidade. Tá? Até hoje, nós vivemos uma sociedade que incentiva o individualismo. Até hoje, nós vivemos uma sociedade individualista. Né? Mas nesse período aí, você vai ter o início desse processo de valorização da individualidade. Então, por exemplo, vai ser aí que os artistas, né, os artistas renascentistas, por exemplo,
um dos mais famosos artistas renascentistas vai ser o Leonardo da Vinci. Ele não é o único, mas ele é tido como o renascentista mais completo, porque ele era escultor, ele era arquiteto, ele era urbanista, ele era pintor, ele era inventor, né? Ele inventou várias coisas, ele inventou o princípio do helicóptero, ele inventou o princípio da metralhadora, ele inventou o princípio do submarino, né? Além de ter pintado obras, né? Ter elaborado projetos de saneamento básico de algumas cidades. Então, Leonardo da Vinci era um cara muito à frente do seu tempo no conceito de pensar, de usar a ciência, a arte, né? Então, mas assim, essa questão do individualismo foi a partir desse período que todos os artistas, todos os pensadores, todos começaram a assinar a sua obra. Certo? Isso não era uma prática comum. Mas a partir daí, o cara começa a dizer, não, eu tenho que mostrar para o mundo que quem fez isso aqui foi eu. Então o cara pintava lá uma obra de arte e no finalzinho botava o nome dele, fulaninho. Certo? O cara fazia uma escultura e lá ele botava o nome dele. Tá? Desenhava um projeto arquitetônico e lá, assinatura, fulano e tal. Então, esse conceito do individual sobre o coletivo, né? De que o indivíduo tem mais predileção, tem mais importância do que o coletivo. Esse conceito ele vai se desenvolver com o renascimento cultural, certo? Mas ele é algo que está presente até os dias de hoje. A sociedade capitalista ela nos incentiva com o nosso individualismo. Essa pandemia ela serve, inclusive, para mostrar o quanto as pessoas são individualistas, o quanto as pessoas têm dificuldade em pensar no coletivo. Tá? Seja o nosso colega, o nosso vizinho, seja na nossa cidade, ou seja no mundo inteiro. Né? O quanto os capitalistas, os patrões, não estão preocupados com o coletivo, não estão preocupados com a estrutura da sociedade como um todo, com o povo, com a população. Certo? É aquela coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, o individualismo é uma concepção, né, de valorização do indivíduo, de valorização em detrimento do coletivo, que é algo muito presente no capitalismo. Certo? Inclusive, nós somos incentivados, dentro desse conceito do individualismo, nós somos incentivados, né, a ter essa questão do individualismo, a sermos individualistas, a valorizarmos essa individualidade. Né? Não, eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou melhor do que os outros. Quem não é visto não é lembrado, eu tenho que me destacar, nem que para que eu apareça eu tenho que subir nas costas de outros, né? Ou botar o pé na cabeça do outro, ou derrubar o outro. Né? Mas eu tenho que mostrar para as pessoas que eu venci, eu cresci. Né? Essa concepção é uma concepção do capitalismo, que as pessoas elas são incentivadas cotidianamente na disputa, né, para se transformarem, para mostrarem para os outros e para as outras que são melhores, porque adquirem propriedades, adquirem posses, são mais inteligentes, são mais. Eu. Tá? Então, a concepção do individualismo ela vai surgir no Renascimento. No Renascimento, ela vai... Né, quer dizer que antes não tinha isso? Tinha. Mas enquanto concepção, certo? Algo a ser incentivado na sociedade, a ser valorizado, certo? A ser elaborado um pensamento, uma linha de pensamento ideológico que vai permear o capital, vai permear o desenvolvimento do capitalismo até os dias de hoje, isso vai surgir nesse processo. Certo? Porque, apesar de ser só discurso, né, como durante a Idade Média você tinha um poder muito forte, uma influência muito forte dos conceitos religiosos cristãos, né, o cristianismo, mesmo que alguns padres, alguns clérigos dissessem isso só da boca para fora, né, mas o cristianismo ele partia de um preceito, de uma concepção religiosa de que o correto não era o indivíduo, e sim o coletivo. Então as pessoas elas eram educadas dentro da concepção cristã em dividir o que tinham com o próximo, né? Em amar o próximo, certo? Em dar aos pobres. Essa era a concepção.
que, tudo bem, alguns cristãos não praticavam, e não praticam até o dia de hoje, certo? Mas a Idade Média, o medievo, ela tentava, né, pelo menos no discurso, tentava combater esse conceito, né, de individual. Né? E o Renascimento vem para quebrar isso aqui. Não. Indivíduo. O indivíduo é mais importante que o coletivo. Eu tenho que me destacar. Eu tenho que pensar uma sociedade, eu tenho que pensar um mundo. Isso. Eu tenho que ser melhor. Até os dias de hoje é assim. Na escola é assim. Né? A escola cria, por exemplo, as notas. O que são as notas? Se não a valorização do individual. Né? Onde colocam os alunos numa escala de disputa em que você tem um aluno nota 10, o aluno nota 7, o aluno nota 5, o aluno nota 0. Né? Então, você tem... a escola é uma estrutura, é um exemplo da sociedade. A escola é um reflexo da sociedade. Né? Então, tu sai da escola e tu vai para o trabalho e você tem isso. As pessoas que procuram se destacar no trabalho, não porque acham que são mais competentes ou porque são mais competentes, mas porque há uma necessidade de se destacar, de ser melhor do que o outro, para ganhar um salário melhor, ou até mesmo para ostentar, para mostrar para os vizinhos, para mostrar para todo mundo, eu estou ganhando dinheiro, eu estou fazendo isso, eu estou ficando rico, eu vou sair daqui, né? Então, esse conceito do individual, de valorização do indivíduo, seja de forma, né, de crescimento pessoal, mas o capitalismo vai aproveitar isso para um crescimento pessoal, mas que as pessoas tenham a necessidade de ostentar e mostrar que esse crescimento pessoal, esse crescimento intelectual, ele se transformou em crescimento financeiro, né, para que eu possa mostrar para o mundo que eu venci, mesmo que várias e outras pessoas tenham caído, e o que importa sou eu, o indivíduo, certo? Então, a concepção do individualismo é uma concepção que surge no Renascimento, que é elaborado esse conceito, né, do indivíduo em detrimento do coletivo, e que vai se consolidando ao longo do processo de evolução da concepção da burguesia, da sociedade capitalista, né, em que as pessoas são incentivadas a crescerem, a elas crescerem. Não é eu venci, o que importa é que eu venci. Não importa que nós vencemos. Importa que existem vencedores apenas. E que, obviamente, que se existem vencedores, existirão perdedores. Existirão perdedores. Então, o conceito, esses conceitos que vão surgir, com o renascimento cultural, que vai permear uma nova concepção de sociedade, a sociedade moderna, a questão do antropocentrismo, a questão do racionalismo, a questão do individualismo, são bases desse renascimento cultural, são bases desses elementos de uma nova cultura, de uma nova visão de mundo, que é uma visão de mundo que vai permear a sociedade moderna e que vai chegar até o mundo contemporâneo. Óbvio que outros pensadores vão aperfeiçoar essa concepção, outros pensadores vão fazer com que aquilo que era só uma ideia viralize e faça com que toda a humanidade, todas as pessoas comecem a achar correto de que eu tenho que lutar é por mim, eu tenho que crescer por mim, o indivíduo, certo? Cada acha bonitinho o outro, tal, mas farinha pouco meu opinião primeiro. É óbvio, que aí eu estaria sendo muito leviano, que até nos dias de hoje existem pessoas que prezam pela coletividade. Por exemplo, nesse momento de pandemia, você tem muitos exemplos de solidariedade entre as pessoas, certo? Mas eu não estou falando da exceção, estou falando da regra. Via de regra, é que nós somos uma sociedade que não está preocupada com o coletivo. Certo? Via de regra, sim. Seja de forma macro ou de forma micro. Você tem as pessoas que saem na rua sem máscara, porque não estão preocupadas se estão contaminadas. Acaba achando, não sou eu que estou arriscando a minha vida, e aí? Mas ela não está preocupada se vai contaminar
as pessoas em torno dela. Né? Não está preocupada com isso. O que ela está preocupada é com ela. Né? Ou sejam os governantes, né, os patrões, que tentam de toda forma crescer, explorando o trabalhador e a trabalhadora. Recentemente, você tem uns empresários aí querendo autorização do governo para comprar vacina para a sua empresa, né, para distribuir, desculpem, para distribuir para os seus empregados ou para os seus colaboradores. E aí algumas pessoas dizem, mas ele está pensando nos empregados dele, acaba bonzinho nada, ele está preocupado que ele quer voltar a produzir e explorar de forma plena. Então ele quer preocupado em furar a fila da vacina para que os seus trabalhadores, seus colaboradores tenham a imunização primeiro do que todo mundo, para que eles possam voltar de forma plena e ele possa voltar a ter lucro de forma plena. Ele não está preocupado com o coletivo, né? Ele está preocupado com o indivíduo. E isso é uma herança que nós temos, que surge, né, lá no renascimento cultural e que até os dias de hoje na sociedade capitalista assim é. Certo?